Este fato ocorreu com a minha mãe. Ela se chama Maria e na época do ocorrido ela morava em Capitólio, no estado de Minas Gerais. Bem, era década de 80 e Capitólio é uma cidade turística, onde as pessoas vão para conhecer os seus balneários de águas cristalinas. Os meus avós tinham uma pousada, onde ficavam vários turistas hospedados. A minha avó sempre fazia almoço e pedia para a minha mãe e para o meu tio Fabrício levarem o almoço para o meu avô, pois o mesmo trabalhava nas plantações e nas criações da pousada. Então, a minha mãe com 11 anos e o meu tio com 13 lá foram levar o almoço do pai. E no caminho, eles encontraram um cachorro negro e muito magro. Então, eles, com muita pena do cachorro, logo deram a comida da marmita para o cão. E o mesmo comeu com muita ferocidade. Bem, quando chegaram onde o pai estava, o mesmo questionou sobre a comida. E as crianças mentiram, falando que tinha caído e derramado no caminho. Então meu avô, sabendo que era mentira, logo pressionou os dois. E até mesmo deu vários tapas para as crianças contar a verdade. E foi aí que as crianças disseram o que havia acontecido, que deram toda a comida para o cachorro. O meu avô, muito enfurecido, mandou os dois de volta para casa. E no caminho, eles avistaram o cachorro novamente. Porém, o mesmo se mostrava muito brincalhão com as crianças. Ele até se levantava, ficava de pé, e ele falava coisas engraçadas, e as crianças caíam na risada. E quando chegaram perto de casa, o cachorro simplesmente desapareceu. Daí, os irmãos contaram tudo o que aconteceu para a mãe. E ela, apesar de nervosa por eles jogarem a comida do pai para o cachorro, também ficou intrigada com a história das crianças sobre esse cão falante. Pois na cabeça da minha avó poderia ser algum turista engraçadinho da cidade fantasiado para pregar uma peça nas crianças. Bem, as horas passou, e quando meu avô chegou em casa, ele estava pálido. Parecia que viu um fantasma. A minha avó perguntou a ele o que aconteceu, e depois de se acalmar, ele contou tudo. Marlene, você não vai acreditar. Estava eu dando banho nos cavalos, e de repente os cavalos começaram a ficar inquietos e estranhos, como se algo os incomodassem. E logo depois eu passei a ouvir bufadas como de boi vindo de lá da mata. E como só faltava terminar o banho dos cavalos para terminar o trabalho, então eu terminei rápido e não fiquei perdendo tempo não, e já vim embora. Passei pela trilha da mata para cortar caminho, e de repente tudo foi ficando escuro como se fosse noite, mesmo sendo 4 da tarde. E daí eu escutei aquelas bufadas novamente, e quando olho na direção, eu vejo um cão negro e enorme de olhos vermelhos saindo do mato e bufando de uma forma que ele até babava. Eu, apavorado, continuei meu caminho, e aquilo veio atrás de mim e mandou eu parar. O meu sangue gelou e aquilo disse pra mim: não olhe pra trás não. Você tem sorte que 2 crianças me deram um prato de comida e eu estou cheio. Senão, era você que seria a minha refeição. O meu avô conta que quase desmaiou ali mesmo. Mas após a coisa dizer isso, aquilo foi embora
E como mágica, o sol apareceu novamente clareando todo o caminho. O meu avô saiu correndo para casa e a partir desse dia ele nunca mais foi trabalhar sozinho. Passou a levar sempre o seu compadre junto e também só ia armado com a sua espingarda. Mas depois daquele dia, aquele cão nunca mais apareceu. Bem, essa história é verídica. A minha mãe, o meu tio e também os meus avós, quando eram vivos, comprovavam a sua autenticidade. Boa noite. Correm solto por aí boatos dentre os habitantes de um pequeno povoado localizado próximo à cidade de Cajazeiras, no sertão paraibano, sobre a existência de uma criatura demoníaca que aterroriza os moradores daquela localidade em noites de lua cheia. Avistamentos de uma criatura que muitos chamavam de lobisomem começou ainda na década de 60. Quando um agricultor e a sua família foram barbaramente assassinados em uma noite de lua cheia. E desde então, os moradores passaram a evitar sair à noite, principalmente em noites de lua cheia. Ruídos, gritos de desespero, choro de criança pequena e barulhos de panelas batendo eram ouvidos constantemente por quem passava próximo da residência, que residia a família morta pelo suposto lobisomem. Era como um sinal de aviso para os mais desavisados. Algumas famílias resolveram que era hora de deixar aquele lugar, e muitas casas ao redor do casebre foram abandonadas literalmente. O tempo passou e o mato tomou conta do lugar. Mas mesmo assim, os relatos de aparição da fera e atividades paranormais só faziam aumentar. E ninguém era capaz de passar em frente à propriedade sem estar devidamente acompanhado, já que só de olhar para os restos das casas abandonadas já dava o maior calafrio. Um pobre roceiro conta que quando retornava do campo, por volta de umas 7 horas da noite, horário considerado improvável para aparições, pois bem, esse cidadão relata que vinha voltando de sua humilde roça, e quando notou que havia uma movimentação próxima da residência da chacina, mas ao invés de sair dali, o pobre roceiro foi até lá verificar o fato. Pensando se tratar de algum mau elemento rondando o sítio, o agricultor atravessou a cerca de arame e, com a enxada e a roçadeira na mão, ele foi tomar satisfações com o meliante. Mas o que ele viu não tem descrição. Era um homem com aparência canina e ele era bem grande. Tinha pelos em algumas partes do corpo e em outras não. Também tinha orelhas e dentes enormes. E daquilo exalava um fedor pútrido de algo podre. E quando a criatura voltou-se para o pobre desavisado, o velho deu um pinote abandonando a enxada, roçadeira, cabaça e saiu em disparada levando no peito o arame farpado e tudo mais. E nem ao menos sequer soube como chegou em casa vivo. Só se sabe que ele se mudou de lá com a família e que ninguém neste mundo o faz voltar para ali. Bem, era uma visão horrível e uma aparição de um demônio. E muitos outros moradores afirmam que já avistaram o lobisomem
rondando a casa da família assassinada pela criatura. Outra coisa terrivelmente assustadora que ocorreu ali é a aparição de uma criança que tem a barriga aberta, dando-se para notar as tripas e o estômago de fora. Enquanto outra aparição que ronda ali é a aparição da mãe da criança que não tem os seios. E ao invés disso, há um rombo nessa parte onde dá para ver o coração batendo. Passados alguns anos, um turista que atravessava a região do sítio precisou parar a sua moto, pois começava a chover pesadamente. Bem, e sem que ele soubesse, adivinhem onde o pobre diabo foi se abrigar? Isso mesmo, na casa mal assombrada. E como a chuva não dava trégua, ele resolveu que seria melhor tentar passar a noite naquele casebre. E os episódios que se sucederam durante a estadia do turista naquele lugar foram relatados da seguinte maneira. E desde o momento em que ele pisou no casebre, bolas de fogo, choro de criança e barulhos de brigas de casal foram ouvidos. O pobre coitado correu léguas dali. Ligou a moto numa velocidade alucinante e se mandou dali. Provavelmente ele sobreviveu ao susto para contar a sua história. Mas certamente nunca mais esse cidadão põe os pés naquele lugarejo ou em outro casebre abandonado novamente. Boa noite. Quando meu avô comprou a casa em que ele vive hoje, ela estava bem ruinzinha. E ele demorou meses para reformá-la e deixá-la arrumadinha do jeito que eles queriam. E assim está hoje em dia. E quando ele e a minha avó moravam nesta casa, de vez em quando eles viam um homem sem cabeça que simplesmente andava calmamente pela casa, e geralmente pelos quartos do andar de cima, como se fosse a rotina normal dele. E o meu avô ficava realmente assustado, mas nunca fez nada com relação a isso. Até que um dia, quando ele e a minha avó estavam no andar de baixo assistindo televisão, ao invés de aparecer um homem sem cabeça, eles começaram a ouvir batidas que vinham do armário que tinha debaixo da escada. E eram batidas fortes. E era tudo o que eles ouviam enquanto assistiam à TV. E aquilo realmente estava incomodando os meus avós. Então meu avô se levantou e berrou o mais alto que podia. O que em nome de Deus você quer? Se for a minha vida, vem logo e acaba com ela. Mas se não, vá embora e nos deixe em paz. Depois do meu avô dizer aquilo, daquele dia em diante, eles nunca mais ouviram as batidas ou foram visitados pelo homem sem cabeça. Mas ficaram imaginando quem seria aquele homem sem cabeça que vagava pela sua casa. E o que ele estaria querendo ali. Bem, acho que nunca vamos descobrir. Boa noite.